Olá, eu queria cumprimentar todos os colegas que são candidatos à prova de título de especialista do TEME. Hoje nós vamos começar uma série de cardiologia em que o nosso primeiro tema vão ser os ritmos lentos, as bradicardias. Pessoal, é absolutamente inaceitável um intensivista ou uma pessoa que quer ser intensivista não ter informações, não ser um médico bem formado em arritmias. Evidentemente, como vocês sabem, todo paciente grave, ele tem uma grande chance de desenvolver uma série de arritmias e, portanto, é de conhecimento absolutamente necessário para o intensivista esse assunto. Então, nós vamos falar hoje sobre as bradicardias. Mais especificamente, vamos falar sobre os ritmos lentos, em que basicamente nós temos de cara que dividimos em transtornos de formação do estímulo e transtornos de condução do estímulo. Nós vamos começar falando um pouquinho dos transtornos de formação do estímulo e eu vou convidar vocês a analisar esse caso. Um paciente masculino de 76 anos que teve um episódio de síncope que foi testemunhado por familiares e amigos, sofreu inclusive um traumatismo facial, ele estava sentado na mesa de um bar e quando o evento aconteceu. O eco veio normal, o tilt test foi realizado também, veio normal, e ele era previamente assintomático, foi a primeira vez que ele teve algo parecido. Muito bem. Eu queria que você olhasse aqui, então, esse eletrocardiograma aqui, e evidentemente que para não se alongar muito, nós vamos diretamente àquilo que nós estamos preocupados, né? Então, veja que aqui você identifica uma onda P, veja que aqui você identifica uma onda P, você nota que a frequência cardíaca ela está bem diminuída, né? É uma frequência cardíaca diminuída, é uma frequência cardíaca que a gente pode afirmar que está abaixo de 60, então, a princípio, seria uma bradicardia. Agora, eu queria dar um tempo para você avaliar e me responder o que você acha que esse paciente tem. Ok. Todo mundo olhou o eletro já, pessoal? Então, vamos à avaliação do eletrocardiograma do paciente. Bom, a função do nó sinusal, ela pode ser dividida em três. Ele tem a função do automatismo, ele assume, digamos assim, o marca-passo cardíaco. Ele também é sujeito a fatores extrínsecos, principalmente relacionados ao sistema nervoso autônomo, que podem aumentar ou diminuir a frequência cardíaca do paciente, utilizando para isso o nó sinusal. O nó sinusal, então, é suscetível a essas alterações. E ele também faz parte do processo de condução sinoatrial. Existem doenças no nó sinusal, várias delas, que podem ser reversíveis. Então, aquelas que provocam alteração de tônus vagal, como hipercapnia, hipercalemia, hipotermia, hipertensão intracraniana, mixedema, icterícia obstrutiva, eventualmente cirurgias oftalmológicas, em que a gente faz compressão do globo ocular. Então, essa alteração de tônus vagal, que é provocada eventualmente por essas situações, podem ser reversíveis. A gente pode também associar esse tipo de alteração do nó sinusal a drogas, né? O lítio, por exemplo, digitálicos, etc. Agora, eu também posso ter alterações no nó sinusal que podem ser consideradas irreversíveis, com ou sem cardiopatia. Com cardiopatia, a gente pode lembrar aqui dos casos isquêmicos, do Chagas, etc., da própria hipertensão. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico dessa alteração? A gente faz pelo eletrocardiograma, a gente pode, eventualmente, solicitar um Holter, eventualmente até um teste ergométrico, mas
O estudo eletrofisiológico, ele tem destaque para a realização desse diagnóstico. Então, vamos lembrar aqui do nó sinusal, está lá na parte alta, junto à cava, no ato direito, né? Parte lateral alta do ato direito, junto à veia cava. Lembrar que na fase 4 sofre um automatismo, né? O nó sinusal. Essa diminuição espontânea faz com que haja, então, uma despolarização. Lembrar que, se a gente classificar bradicardia como frequências cardíacas abaixo de 60, ou se a gente disser que os ritmos, digamos assim, a frequência normal está entre 60 a 100, nós vamos perder mais de 30% dos pacientes que seriam classificados como pacientes sãos, absolutamente anormais. Nós íamos dizer no Holter que existiria eventualmente alguma alteração, poderíamos correr o risco de dizer que há alguma alteração de nó sinusal, quando na verdade não há. Então, isso é uma observação importante. Bom, então, evidentemente, os pacientes podem fazer bradicardias sinusais, e essas bradicardias sinusais podem até mesmo trazer risco de vida para o paciente. Então, nós estamos vendo aqui, na verdade, uma onda P que é positiva em D2, que é positiva em D3, que é positiva em AVF, que parece ter um eixo de menos 30 a mais 90, que parece ter 100 milissegundos, 100 a 110 milissegundos de duração, até 2,5 milivolts de altura, o que significa que nós estamos aqui fazendo o diagnóstico de um ritmo sinusal, uma onda P que define, que conceitua o ritmo sinusal. Então, esse paciente aqui tem uma frequência, tem um ritmo sinusal. Além do mais, cada onda P se segue a um QRS. Então, você pode dizer aqui que tem um certo alentecimento, né, que está aparecendo, mas cada onda P está seguida de um QRS. Bom, esse paciente ele foi, então, submetido em função do sintoma. Ele não era sintomático, né? Ele era sintomático, ele teve uma síncope. Então, ele foi submetido a um estudo eletrofisiológico. No estudo eletrofisiológico, no Holter inicialmente, o que se viu foram períodos longos. Então, você tem aqui uma onda P, um QRS, uma onda T, e você percebe que existiram certos períodos mais longos em que se seguiu de novo um P, um QRS, uma onda T. Isso é chamado de pausas sinusais. Agora, isso também é um outro problema, isso não é diagnóstico de doença no nó, porque muitas pessoas sãs têm pausas sinusais. Então, as pausas sinusais que poderiam ser consideradas patológicas, ou melhor, poderiam ser com mais probabilidade consideradas patológicas e, portanto, eventualmente doenças do nó sinusal, seriam aquelas superiores a 3 segundos. De maneira que o Holter, ele não é capaz, em boa parte das vezes, de estabelecer um diagnóstico. Então, você veja aqui, em milissegundos, né, praticamente idêntico, esses ritmos sinusais aqui. De repente, você tem uma pausa longa, né, de 1860 milissegundos. Aqui, de novo, ritmos regulares, né, praticamente idênticos. Então, a ausência transitória de formação de estímulos sinusais se manifestam pela ausência da onda P, que é o que vocês estão vendo aqui. Essa presença de pausas na população geral é alta. 11% das pessoas têm pausas acima de 2 segundos no Holter. Então, essas pausas aqui não são diagnósticas para uma doença no nó sinusal. Como o paciente era sintomático, então, e esse é uma das indicações do estudo eletrofisiológico, nesta situação, foi indicado, então, o estudo eletrofisiológico. E lá no estudo eletrofisiológico, não vale a pena que a gente esmiuçar, mas o que é importante é o seguinte:
eles fazem estímulos e fazem o cálculo de um fenômeno chamado tempo de recuperação sinusal. Quando o tempo de recuperação sinusal é muito prolongado, existe lá uma tabela, e existe até uma certa controvérsia nos valores. Então, quando se chega à conclusão, mais especificamente, que o tempo de recuperação sinusal corrigido é prolongado, então, eventualmente, pode ser indicado para o paciente um marca-passo por risco de deterioração, etc. E foi o que aconteceu, então, nesse paciente. Então, esse paciente era um paciente que, a princípio, se a gente olhasse o eletrocardiograma aqui, a gente jamais iria pensar que ele precisa de um marca-passo, porém, ele chega com uma história sintomática e isso muda tudo. Isso, eventualmente obriga o cardiologista a fazer a solicitação de um estudo eletrofisiológico, como foi o caso aqui desse nosso paciente. E esse paciente não tinha um bloqueio atrioventricular importante que fez com que ele ganhasse o marca-passo. Esse paciente, ele tinha um transtorno da formação do estímulo, portanto, a bradicardia era sinusal e, ainda assim, o paciente acabou, no final da história, recebendo um marca-passo por um transtorno da formação do ritmo. Ele acabou tendo que utilizar o marca-passo. Então, essa é a primeira forma, é a primeira situação em que você pode ter um transtorno na formação do ritmo, né? Então, voltando aqui, transtornos da formação do estímulo. É disso que se trata e a gente encerra o primeiro caso dessa forma. Agora vamos para o segundo caso. Um paciente de 12 anos, tinha paralisia cerebral, dano grave, cognitivo, com o pediatra, então, durante o seu atendimento, ele notou um pulso irregular e solicitou um eletrocardiograma. Então, veja que interessante, veio aqui o eletrocardiograma do paciente. Vamos pegar aqui uma determinada derivação, só para a gente olhar o que nos interessa aqui, né? Evidentemente que nós estamos fazendo a análise formal de todo o eletrocardiograma, por uma questão de objetividade da aula, nós estamos falando de ritmos lentos, né? Ou de transtornos de formação do estímulo, ou transtornos de condução do estímulo. Então, veja que aqui você vê uma onda P, aqui você vê uma P, aqui você vê uma P. Então, é um grupinho de PQRST, PQRST. De repente, o que acontece? Você vê uma ausência transitória do que seria um outro estímulo, e aqui o paciente volta a um novo estímulo, PQRS, assim sucessivamente. A gente vê, então, os grupinhos de PQRS da T, PQRS da T, PQRS da T, de repente uma pausa, e aí você começa um outro ritmo que parece sinusal, né? Então, você vê aqui, por exemplo, dá para ver um pouco melhor, você tem um PQRS, um PQRS, um PQRS, de repente você tem uma pausa, e aqui começa um outro PQRS, assim. Então, se a gente olhasse inicialmente, a gente poderia confundir isso com uma pausa sinusal. Isso poderia ser confundido por nós por uma pausa sinusal. Acontece que, se a gente olhar direitinho, a gente vai perceber que esta pausa sinusal, na verdade, é uma pausa quase que absolutamente o dobro da distância do RR anterior. Então, quando isso acontece, o nome disso, que é um transtorno também da formação do estímulo, é chamado bloqueio sinoatrial. Na verdade, o que está acontecendo? Eu tenho um bloqueio lá em cima, logo na saída do nó sinusal. Então, o PQRS, ele desaparece, e o seguinte aparece no tempo em que ele deveria aparecer. Então, essa é a característica do fenômeno chamado bloqueio sinoatrial, em que a gente tem lá um transtorno de formação lá na saída do nó sinusal, quando a gente vai ter, quando nós teríamos a condução
sinoatrial. Então, isso é um bloqueio sinoatrial num paciente de 12 anos. Então, você vê aqui a diferença. Quando existe uma pausa sinusal, a volta é praticamente aleatória. Quando existe um bloqueio sinoatrial, a volta é praticamente exatamente, porque, digamos assim, o ritmo do nó continua o mesmo. O que aconteceu, na verdade, é que ele foi bloqueado, né, logo na saída. Isso é considerado um transtorno de formação do estímulo. Você tem, então, um novo P que viria exatamente no seu lugar. E isso a gente chama de bloqueio sinoatrial. Muito bem. E o bloqueio sinoatrial pode ter vários graus, etc. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, etc. Muito bem. Então, é importante que você saiba que existem transtornos que não são exclusivamente da condução do estímulo, que podem se relacionar a bradiarritmias e que podem, inclusive, ser ameaçadoras à vida do paciente, particularmente quando elas são sintomáticas, né? Então, as bradicardias, ainda que sinusais, se elas forem sintomáticas, elas podem se associar a uma ameaça à vida, e daí a ideia de tratá-las na emergência com aquela sequência que vocês conhecem. Atropina, meio miligrama, se há ou não há resposta, a partir disso, o trio, ou a gente usa um marcapasso transcutâneo, ou a gente usa dopamina, ou a gente usa adrenalina. Muito bem. Eu vou repetir isso algumas vezes durante a aula, para que vocês tenham isso bem firme. Então, a primeira coisa é o intensivista saber que existem transtornos de formação do estímulo e olhar o eletrocardiograma com cuidado, particularmente porque a gente acabou de falar que existem drogas relacionadas a essa possibilidade. Agora nós vamos falar um pouquinho dos transtornos de condução do estímulo. Transtornos de condução do estímulo. Então, evidentemente que todos vocês sabem, nó sinusal, nó atrioventricular, feixe de His e os ramos direito e esquerdo, conhecidíssimos, que é o tecido de condução, Purkinje, etc., né? que são os ramos, que é o tecido de condução que você tão bem conhece do coração. Bem, na verdade, uma forma muito interessante da gente descobrir onde está o bloqueio é estimulando com um catéter o coração, lá, estimula-se com um catéter, lá na altura do nó ventricular, e aí percebe-se que existe um estímulo, uma resposta, que é considerada a resposta do átrio, uma outra espícula, que é considerada a do His, e uma terceira, que é considerada a do ventrículo. Então, através destas leituras, a gente consegue saber aonde está o bloqueio. Se, por exemplo, entre A e H, o tempo de aparecimento do H é muito alto, a gente vai, então, diagnosticar um alentecimento entre os átrios e o feixe de His. E, portanto, esse alentecimento estaria acima do feixe de His. Certo? Só para dar um exemplo. Então, isso daqui é como os eletrofisiologistas estabelecem, como eles conseguem descobrir aonde está o problema. Se é só um alentecimento ou se efetivamente é um bloqueio, se existe um bloqueio. Olha, se a gente relacionar o tecido de condução à resposta ao estímulo do catéter, a gente consegue ter exatamente essa imagem, muito útil. Então, aqui está o nó sinusal, do nó sinusal até essa primeira resposta, que é a resposta atrial, você tem um intervalo entre P e A na eletrofisiologia, que tem que ser 30 a 50 milissegundos.
que é exatamente o sino atrial. Agora, veja onde a gente está na onda P. A gente está em cima da onda P. Agora, do átrio até o feixe de His, que é o espaço, é o intervalo AH, é exatamente a condução do nó atrioventricular, do nó AV, que é o espaço AH, que deve ter 60 a 125 milissegundos. E, por último, do nó AV, descendo do nó AV, aqui a gente encontra a bifurcação, o feixe de His, que vai ser bifurcado aqui embaixo, né? Desse Hzinho que aparece aqui, dessa resposta elétrica que aparece aqui, até o V, nós temos a distância HV, que é, portanto, a infraviciana, que se refere ao feixe de His e aos seus ramos. Então, dessa forma, a gente consegue identificar o tecido de condução. A gente aqui tem os internodais, né, que estariam aqui, entre o nó entre o nó sinusal e o nó atrioventricular, né? Aqui tem tecido de condução também, claro, que é o sino atrial. E a gente consegue identificar o que se acha no estímulo eletrofisiológico e a gente consegue identificar as ondas do eletrocardiograma. Então, aqui está a onda P do eletrocardiograma, aqui o intervalo PR do eletrocardiograma, e aqui, obviamente, as ondas, o complexo QRS. Se a gente olhar para os bloqueios, então, um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ele, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, ele é supra-hisiano, ou seja, ele está daqui para cima. Na verdade, um bloqueio de primeiro grau é apenas um alentecimento da onda, porque a cada P se seguirá um QRS. Então, o bloqueio de primeiro grau é apenas um alentecimento entre a P e o R. Na grande maioria das vezes, esse alentecimento, esse problema, esse bloqueio, ele está acima do feixe de His. Raramente, muito raramente, ele está abaixo do feixe de His. Por outro lado, se você pegar um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, que é ao contrário, existe uma dissociação total entre a onda P e o QRS, na maioria das vezes, este bloqueio total, que faz com que a onda P esteja totalmente dissociada do QRS, a maioria das vezes é abaixo do feixe de His. E como esse bloqueio é abaixo do feixe de His, você vai ter um P que vai funcionar a partir do nódo de maneira e de frequência dele, e você vai ter um ritmo totalmente dissociado que vai ter que ser assumido pelo ventrículo com o ritmo dele. E aí esse QRS vai ficar alargado, porque não vai usar o tecido de condução bonitinho para ficar estreito. Agora, você pode ter também um bloqueio total acima do feixe de His, só que é mais raro. Tá claro? Então, os bloqueios, eles também se relacionam com o local. Existe uma relação de maior ou menor probabilidade do bloqueio em relação ao local. Rapidamente, só para vocês entenderem a lógica, eu estimulei na eletrofisiologia. Apareceu o que deveria aparecer: a resposta atrial, a resposta ao feixe de His e a resposta ventricular. Mas nesse meu paciente só aparece a resposta atrial num determinado momento, significa, evidentemente, que o bloqueio está
acima do feixe de His, já que eu tenho a resposta atrial e depois eu não tenho nem o His e nem o ventrículo. Muito bem. Eu vou passar para esse final aqui, depois eu volto no do meio, que ele é mais raro. No final, aqui é fácil. Eu tenho átrio, His e ventrículo. Num determinado estímulo, num determinado momento, eu tenho átrio, eu tenho His, mas sumiu o ventrículo. Ora, esse bloqueio está abaixo da bifurcação do eixo de His, do feixe de His. Portanto, é um bloqueio infra-hissiano. E esse é um bloqueio supra-hissiano. E por fim, o mais raro, eventualmente, no estímulo aparece 2Hs e num determinado momento aparece um H isoladamente. Bom, este tipo de resposta ao estímulo da eletrofisiologia é o que a gente chama de intra-hissiano. Na maioria das vezes, as bradicardias, os ritmos lentos que devem ser tratados são os ritmos lentos associados a sintomas e os ritmos lentos intra ou principalmente infra-hissianos. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, aqui, nós, de novo, estamos desenhando para você aquilo que a gente já colocou lá atrás. Aqui só mudou a escala, né? Eu coloquei, foi colocado o eletrocardiograma lá em cima, mas é exatamente aquilo que a gente estava falando com vocês. Então, veja, o intervalo PA, né? Do nó sinusal até o átrio. Aí depois o AH, né? Do átrio até o feixe de His. Veja onde a gente está aqui no PE, que você pode ter, por exemplo, um bloqueio aqui, né? Mas também você tem do feixe de His até o ventrículo, né? Que está aqui, ainda faz parte do PR, e aí você eventualmente poderia ter um bloqueio infra-hissiano. Muito bem. Opa. Voltando aqui. Agora, qual é o conceito de um bloqueio atrioventricular? O que é um bloqueio atrioventricular? Como é que você conceituaria? É fácil. É um aumento do intervalo PR. É um aumento do intervalo PR acima do valor máximo definido para aquela frequência cardíaca e para aquela idade. Então, se para aquela frequência cardíaca e para aquela idade o intervalo PR está aumentado, a gente tem o conceito de bloqueio atrioventricular. Aí nós vamos ver se é um bloqueio atrioventricular de primeiro, de segundo, de terceiro grau, etc. Mas o aumento do intervalo acima do valor máximo significa que existe algum bloqueio, de alguma forma, existe um bloqueio atrioventricular. Os bloqueios atrioventriculares podem ocorrer em qualquer nível de condução, isso eu já falei para vocês bastante, seja no átrio, seja no nó atrioventricular, seja no feixe de His, seja nos ramos do feixe de His, qualquer nível podemos identificar um bloqueio. Agora, o que seria um bloqueio de primeiro grau? O bloqueio de primeiro grau é que a duração do tempo de condução AV ultrapassa os valores normais para aquela idade e para aquela frequência cardíaca. Simplesmente isso. Até aí era exatamente a classificação de bloqueio AV. Agora vem o que realmente conceitua o primeiro grau. A condução estará sempre presente. Então, eu tenho uma duração de tempo AV, eu tenho uma duração de tempo AV, né, que significa o PR, eu tenho uma duração de tempo aumentada. Só que todas as vezes uma onda P conduz o QRS. Então, isso, sempre. Então, isso conceitua o primeiro grau. O primeiro grau é isso. O que é segundo grau? A condução AV ela é intermitente, ou seja, às vezes um P conduz, e tem uma hora que ele não conduz. Aí ele pode não conduzir uma vez, duas vezes, três vezes, conduzir de novo, ou seja, a condução é intermitente. Quando esse aumento é progressivo, todo mundo sabe, no intervalo PR,
até que uma onda P seja bloqueada, a gente chama de primeiro grau, de segundo grau tipo 1. Quando existe um PR que é constante e, de repente, não conduz, a gente chama de tipo 2. E depois tem condições 2 para 1, por exemplo, em que, eventualmente, você tem mais de uma onda P sem conduzir um QRS. E até mais do que uma onda P que não conduz. 2, 3 ondas P que não conduzem, e aí a gente chama isso até de grau avançado. E num determinado momento, e numa outra situação, você tem uma situação em que nunca, jamais um P conduz um QRS. Quer dizer, não existe condução AV. Por quê? O nó sinusal está numa condição, ou acima do feixe de risco, está numa condição, e abaixo está em outra condição. Nunca existe condução AV. Então, só para rapidamente exemplificar, aqui você tem um PR bem longo, aqui você tem um PR que vai aumentando, tá vendo? Ele foi aumentando, aqui ele aumentou ainda mais, aqui ele não conduziu. Aqui você tem um PR constante, sempre constante, mas de vez em quando ele não conduziu. Aqui você tem um PR constante, o PR constante, o PR constante, mas aqui, ó, aquele não conduz, aquele conduz. Aquele não conduz, aquele conduz. Aquele não conduz, esse é o chamado 2 para 1. Você precisa de 2 ondas P para uma condição de QRS. E isso é frequente durante o seu eletrocardiograma. Então, isso é o bloqueio 2 para 1. E aqui o bloqueio de terceiro grau, em que você tem, perceba, um QRS que é regular. Um P que também é regular, porque cada um está na sua própria frequência e não tem associação entre as duas. Agora, como esse QRS é estreito, você imagina que esse bloqueio atrioventricular não é muito baixo, não está muito abaixo do feixe de risco, porque senão ele alarga. Tá certo? E como a gente viu, o bloqueio pode estar em qualquer altura. O mais comum é ele ser infrarriciano, mas ele pode estar em qualquer altura. E como eu falei uma vez, vou falar de novo, o bloqueio atrioventricular. O que é mesmo bloqueio atrioventricular? Vamos lá? É um aumento do intervalo PR acima do valor máximo definido para aquela frequência cardíaca e idade. Isso é um bloqueio atrioventricular. Né? Tudo bem. Ele pode ser de etiologia isquêmica, pode ser pós-operatório, pode ser uma desautonomia, pode ser reversível, infartou, pode se recuperar. E pode ser irreversível. Infartou, pode não se recuperar. Depende, né? Pode ser degenerativo, pode ser infeccioso, como Chagas, e aí pode ser irreversível, e assim sucessivamente. Então, aqui é exatamente aquilo que a gente estava falando. O primeiro grau, normalmente, ele é mais alto, tá vendo? Ele está acima do feixe de risco. Agora, o terceiro grau, normalmente, ele é baixo, ele está abaixo do feixe de risco, não obstante ele poder também estar acima do feixe de risco. E o tipo 2, ele muito raramente é suprarriciano, em geral ele é infrarriciano. É possível, mas é muito improvável de ser suprarriciano. Então, aqui, primeiro grau, sítio da lesão e ser até o nó atrioventricular e dar um primeiro grau, é comum. Agora, ser dentro do viso ou abaixo dele é incomum. Então, em geral, o PR está longo porque eu tenho um problema. Qual é o sítio da lesão? É em algum lugar na condição do átrio ou algum lugar na condição do nó, mas raramente é intrarriciano ou infrarriciano. Agora, dá uma olhada no terceiro grau. O terceiro grau, ele não é no átrio, ele não é no nó, mas ele pode ser dentro do RIS, e mais comum, infrarriciano. E o tipo 2, ele também não é no átrio, também não é no nó, mas ele pode ser intrarriciano, ele pode ser intrarriciano
e pode ser infrarriciano. E o tipo 1, normalmente o problema é no nó. Normalmente o problema é no nó. O Eckenbach, normalmente é no nó atrioventricular. Quando a gente falar, por exemplo, de um DAV de primeiro grau, a gente, na grande maioria das vezes, qual é a incidência? Suprarriciano é frequente, intrarriciano e infrarriciano é raro. E a progressão também tem essas possibilidades. Muito bem, pessoal. Acho que com isso vocês entenderam direitinho o que é um ritmo lento e como a gente divide o ritmo lento. Agora vamos ver alguns eletros e vamos fazer alguns casos para a gente consolidar essas informações. Bom, eu posso dividir as bradicardias também em ritmos sinusais, em ritmos juncionais e em ritmos ventriculares. Então, o ritmo sinusal, nós já falamos, em geral, a frequência é maior que 60, você tem uma onda P positiva em D1, D2, D3 e AVF, e a morfologia tem essa altura, tem esse tempo, e o eixo de menos 30 a mais 90. Evidentemente, isso pode mudar um pouquinho com a frequência cardíaca, inclusive a morfologia. O ritmo juncional é no tecido de junção. Então, em geral, a frequência é essa, o QRS é estreito, ou seja, o ritmo de junção que vai assumir o ritmo. Né? Posso, eventualmente, não ver P, mas, eventualmente, ele pode ser retrógrado, e o intervalo, se aparecer, P é curto. E, por fim, o ritmo ventricular, que o QRS é largo, porque o ventrículo assumiu o marcapasso dele mesmo. Então, olha aqui alguns exemplos. Então, eu vou dar um tempinho para você olhar o eletro e você me dizer o que você acha. Então, você percebe que em D2 o P é positivo, correto? Em D3 o P é positivo, em AVF o P é positivo, em D1 o P é positivo. A morfologia da onda P, ela parece 110 milissegundos até 2,5 milivolts, o eixo dela menos 30 a mais 90, então parece um ritmo sinusal. Ok? Agora, o que nos resta, e aqui existe até uma alteraçãozinha da morfologia do P, né, que nós estamos vendo aqui. Ela é bifase, tá vendo? Mas não é isso que a gente está discutindo. Agora, o que parece acontecer? O ritmo é um ritmo sinusal. É um ritmo sinusal. Isso aqui é uma bradicardia, claro, né? Se a gente olhar aqui a frequência, ela está abaixo de 60, né? Então é uma frequência baixa, por isso que a gente está chamando de bradicardia, e é uma bradicardia sinusal. Esse paciente tem transtorno de formação do estímulo? Não, provavelmente não, mas a gente vai ver a história dele, vai ver se ele tem algum sintoma, etc. Mas boa parte das pessoas que têm essa frequência, como eu falei para vocês, mais de 30% dos Holters seriam rotulados como anormais e, na verdade, não são anormais. Muito bem, agora aqui nós estamos vendo também uma frequência abaixo de 60, correto? Então, é uma frequência que a gente pode chamar de bradicardia. Claro que quando a gente fala em bradicardia, pessoal, nós estamos falando da frequência ventricular, naturalmente, né? Nós estamos falando da frequência ventricular, naturalmente. Então, você vê aqui uma frequência baixa. Agora, eu não consigo ver aqui a onda P. Não consigo ver a onda P. Apesar do QRS estar estreito e regular. Então, o que a gente imagina? A gente imagina que existe algum transtorno de condução, né? Algum problema, e que provavelmente o ritmo, né? A condução foi assumida lá no tecido de condução, porque usou todo o tecido de condução para fazer um QRS estreito. Né? Então, como a gente não vê onda P, em geral, a gente fala que isso daqui é um ritmo, é uma bradicardia juncional.
não é nem ventrículo, nem átrio, né? Todo aquele tecido de condução, do nó, etc. Então, esse é o ritmo funcional. E aqui seria um ritmo que a gente diria que era um ritmo, que era uma bradicardia ventricular. Vamos dar uma olhada nesse eletro aqui, pessoal. Vamos lá. D2 positivo, D3 positivo, D1 positivo, AVF positivo. Morfologia de onda P, eixo de onda P. Isso parece sinusal, né? Parece sinusal. Só que, quando a gente olha aqui para o P, a gente descobre que a distância entre o P e o R parece estar, o quê, pessoal? Muito grande, mas todo P que a gente vê no elétron inteiro consegue conduzir o QRS. Então, isso é justamente o diagnóstico de um PAV de primeiro grau. PAV de primeiro grau. Onde está o problema? Provavelmente o problema é supra-riciano. Provavelmente esse paciente não precisa de marca-passo. Provavelmente. E aqui, pessoal, o que a gente está vendo? Dá uma olhadinha para vocês observarem. Então, vocês percebem aqui que existe, num determinado momento, uma onda P que não conduziu, né? Então, você vinha tendo todas as ondas P se seguiam a um QRS e, eventualmente, aqui uma onda P não conduziu, né? Então, esse aqui é o bloqueio atrioventricular tipo 1 de segundo grau, porque o bloqueio é intermitente, né? Então, veja aqui que tem um PR, aqui um PR que até está um pouco difícil de ver que está alongado, mas aqui dá claramente para ver que alongou bastante, né? Que é próprio do tipo 1, lembra? E a gente vai alongando o PR até que finalmente você tem um grupo de PRs até que um deles não conduz, que é próprio do Eckenbach. Então, eu bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 1. Muito bem, e aqui, pessoal? Bom, aqui você vê claramente que existe também uma onda P que, de forma intermitente, eventual, não conduz um QRS. Então, perceba que aqui conduz, de repente aqui não conduz. Qual que é o segredo? O segredo é olhar a distância do PR. E a distância do PR parece sempre constante. Está vendo? A distância do PR, nas diferentes derivações, quando a gente olha, parece sempre constante. Então, o PR constante que eventualmente não conduziu. Isso daqui é um bloqueio de segundo grau do tipo 2. Este daqui tem grande chance de ser infrarriciano e de ter evolução desfavorável para o paciente, não é? Muito bem. E aqui, pessoal, bom, aqui fica bem claro, né? Tranquilo, que você tem um P numa frequência, tá vendo? Aqui tem um P aqui dentro, ó. Aqui tem um P, aqui tem outro P. O P está certinho, regular, tá vendo? Ele tem uma frequência. E outra frequência completamente diferente, o QRS. Pois bem, esse é o famoso bloqueio atrioventricular total, pessoal. Ok? Bloqueio atrioventricular total. Bom, portanto, esse ritmo, claramente, você tem um P regular, você tem um QRS também regular, você tem o P claramente numa frequência e o QRS em outra frequência completamente diferente, ou seja, estão dissociados. Esse é o famoso bloqueio atrioventricular total, o BAVT.
Bem, como eu falei para vocês, em geral, as bradiarritmias, elas têm tratamento em duas situações, quando os distúrbios estão abaixo do nó e quando do feixe de His, melhor dizendo, desculpe, infrarricianas, eventualmente intrarricianas também, abaixo do nó ventricular, e quando elas são sintomáticas. Então, aqui, mais uma vez, um bloqueio AV de primeiro grau, de segundo grau, do tipo 1, onde vocês claramente estão vendo um alentecimento do PR, até que finalmente ele é bloqueado. Aqui vocês veem até o tempo em milissegundos, está vendo? Que era 240 milissegundos, aqui 308, aqui 384, aqui 408, aqui 432 e finalmente ele é bloqueado. Aqui mais um exemplo, um PR que vai se alentecendo até que há um bloqueio intermitente, por isso que é segundo grau. MOBITS 2, segundo grau, né? Quando você tem um PR que é sempre constante e eventualmente não conduz. E aqui um 2 para 1, né? Então, você tem 2 P's e 1 QRS, 2 P's e 1 QRS, e assim sucessivamente, no que a gente chama de 2 para 1. Mais um caso aqui, um paciente de 65 anos, 4 dias com náuseas, vômitos, queixa de mal-estar, etc., e chega com uma PA sistólica de 80 milhões de Hg. E com esse eletrocardiograma. Então, vou dar um tempo aqui para vocês. Vejam aqui um PR, um PR, um PR, um PR, um PR. E, de repente, aqui de novo. E, de repente, muito bem. Muito bem. Ok? Todo mundo viu? Muito bem. Então, veja, pessoal, esse ritmo aqui pode ser considerado um ritmo sinusal, D1, D2, D3 é positivo. Aqui a gente não está mostrando AVF, etc., né? Mas parece que o ritmo é sinusal, né? Veja que todo P a gente tem um QRS, né? Então parece um BAV de primeiro grau. Agora, o que é importante aqui é vocês identificarem o ritmo ventricular. E o ritmo ventricular não tem bradicardia. Então, pessoal, não vai tratar o bloqueio, vai tratar a bradicardia. Aqui não tem bradicardia, né? Vocês percebem que há claramente um BAV de primeiro, mas não há bradicardia. Então, é um BAV de primeiro com um ritmo ventricular bom, o que não nos autoriza a tratar o paciente, ok? Não é o ritmo o problema do paciente. Agora, esse paciente tem 80 anos, tem dor no peito e a pressão arterial sistólica dele é 80 milímetros de Hg. Bem, aqui já mudou a nossa história, porque veja, claramente eu tenho bradicardia. Né? Eu tenho um ritmo inferior a 60. E eu tenho um P aqui, ó, QRS, um P aqui, ó, um QRS, aqui um outro P, um QRS, aqui um P, um QRS, aqui um P, um QRS. Então, aqui, de fato, nós temos um paciente com uma bradicardia e essa bradicardia precisa ser tratada, certo, pessoal? Porque, de fato, nós temos um bloqueio atrioventricular, eventualmente um P que não conduz, segundo grau. Aqui vocês veem claramente o alentecimento do PR, tá vendo? Ó?
um PR, um PR e aqui um P que não conduz, né? Então, é um BAV de segundo grau que precisa ser tratado porque o paciente está com hipotenso e está com dor no peito. Então, é uma bradicardia sintomática que vai precisar ser tratada. Eu acho que aqui o melhor, a melhor derivação para a gente ver o BAV de segundo grau é esse, né? Aqui eu tenho uma determinada distância de PR, aqui claramente uma distância maior e aqui não conduziu, né? Aqui eu tenho uma distância de PR, aqui claramente uma distância maior e aqui não conduziu. Então, é um bloqueio atrioventricular de segundo grau, com PRs que vão aumentando até que finalmente não conduz. Então, parece um tipo 1, mas o paciente é sintomático. Então, o que me obriga a tratar, e o tratamento com o paciente sintomático seria atropina, e num segundo momento, de acordo com a resposta, nós faríamos adrenalina 2 a 10 microgramas por minuto, ou dopamina 2 a 20 microgramas por quilo por minuto, ou um marca-passo transcutâneo com uma frequência de 60, aumentando a amperagem até que a gente conseguisse fazer a captura elétrica, fazer a captura mecânica e chamar o indivíduo da cardiologia para a gente identificar o motivo pelo qual o paciente fez a bradicardia. Aqui, provavelmente, o paciente é vítima de um processo isquêmico e vai precisar, quem sabe, né, provavelmente fazer um, um estudo hemodinâmico.